Olá, aqui é o Elmo e você é bem-vindo deste canal, Minutos com Jesus. E agora nós vamos tratar de versículos por versículos. Vamos destacar alguns versículos importantes do livro de Apocalipse para você ir entendendo o que realmente significa este livro, né? Como nós dissemos na primeira parte, que o livro significa revelação, né? Ou Apocalipse significa revelação, e a revelação de Jesus Cristo, né? Então nós vamos aqui falar desse livro que é o livro das bem-aventuranças, o livro da esperança, é a esperança daqueles que servem ao Senhor. Então nós vamos aqui falar a partir de agora do versículo 5, que é um dos versículos importantes dessa parte inicial do livro. Depois nós vamos seguindo, né, até o final. E o versículo 5 do capítulo 1 diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Muito bem, o que é a fiel testemunha, né? João, o grande servo de Deus que foi escolhido para receber esta revelação, apresenta Jesus nessa passagem como a fiel testemunha. Esse título pertence a Jesus por direito e por resgate, que não só é verdadeiro, mas a própria verdade, né? Como está em João 14,6, onde ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também em Apocalipse 19,11 nós podemos conferir lá, ó. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Essa é uma das características, ou um dos atributos de Jesus, né? Então, continuando aqui, nós podemos dizer que essa frase neste texto, Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, descreve o relacionamento de Cristo com Deus enquanto Jesus esteve na terra. Como fiel profeta, ele jamais falhou em declarar todo o conselho de Deus. Tudo aquilo que Deus orientou, então ele cumpriu aqui no seu ministério aqui na terra. Então a palavra testemunho significa alguém que vê, sabe e então fala, né? Pronuncia, é porta-voz. É uma palavra característica de João. Então ele a usa mais de 70 vezes em seus escritos aqui no livro de Apocalipse. Muito bem. Cristo é fiel. E Cristo é fiel em tudo aquilo que ele o deve ser, né? Então, vamos aqui abrir alguns tópicos. Então, ele é o genuíno, ele é genuíno e veraz em seu caráter. Ele é fiel e digno de confiança na concretização de sua missão. Esse adjetivo, de fato, pode significar para nós confiança na pessoa de Jesus Cristo, em sua missão, em que Deus Pai depositou nele, né, toda a sua confiança. Então, ele transmitiu fielmente a mensagem do Pai, falando a verdade, né? Ele trilhou um caminho reto, não tinha curva, de fato, né? Porque no sentido espiritual, no sentido simbólico também, né? Ele revelou toda a verdade sem jamais desviar do seu propósito. Então, o primogênito dos mortos, aqui neste texto, ele significa para nós a presente expressão que reúne dois elementos fundamentais. Primeiro, ele revela o cumprimento à risca das palavras dos profetas e do próprio Jesus, né, dele próprio, que predisseram com antecedência de séculos no primeiro caso e de alguns meses no segundo, por exemplo, o episódio, e até as minúcias em vários de seus elementos importantes. Isso a gente pode ver em algumas passagens, mas em Salmo 16:10 diz assim, ó: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, ele jamais viu, né? Ele jamais praticou o pecado, jamais teve pecado e jamais praticou a corrupção. Então, a veracidade das Escrituras foi justificada, pois dependia do fato dessa ressurreição. Foi também a evidência central da divindade de Cristo, da sua exaltação e glorificação, do seu supremo poder,
pessoal e emblema expressivo da ressurreição, da imortalidade, né? Tanto no presente, se for necessário, como no futuro. Ele deu a certeza e assegurou o testemunho apostólico, a certeza do juízo final. O fundamento da esperança dos justos, o livro trata da esperança dos justos, né? E aqui afirma isso. Agora, no presente e no futuro, e por toda a eternidade. Foi e é o fortalecimento da pregação evangélica em qualquer época, tempo ou lugar. Isso nós podemos conferir em primeira carta aos Coríntios 15:14, que diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que nós temos. Ou, ali está dito, é vã a fé que vocês cristãos têm, né? Então a ressurreição de Cristo foi e é realmente a suprema e majestosa história dos evangelhos e da humanidade. Então, Paulo esclarece muito bem que nós cremos não só na morte, mas principalmente na ressurreição de Jesus Cristo, que em seguida ascendeu aos céus para estar à direita do Pai. Então, esse é o primeiro destaque do livro de Apocalipse que nós vamos fazer aqui, depois que nós fizemos a introdução, né? E nós vamos falar sempre alguns versículos interessantes aqui, para a gente ir compreendendo toda essa maravilha que é o livro de Apocalipse. E eu desejo que você, então, venha a ter a fé na ressurreição de Jesus Cristo, que você venha a ser, né, o discípulo de Jesus e venha a estar a salvo, né? Porque quem crê em Jesus, como ele diz, né, quem crê em mim será salvo. E assim é o meu desejo para todos vocês, aqueles que ainda não servem a Jesus. Passe a servir que toda a paz que excede o entendimento, o nosso entendimento, ela alcançará o seu coração. E lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que Deus abençoe e até a próxima mensagem.